8h03 na capital baiana. Muito bom dia, Salvador, bom dia, Bahia, bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas da Rádio Excelsior de Comunicação. Hoje, 29 de fevereiro de 2020, mais um programa Hora da Notícia para você. Gostaria de dizer que está conosco hoje o professor Lula Dias, que já se torna um parceiro, já se torna quase um convidado, não, agora já faz parte do nosso programa, um parceiro, eu diria assim, inestimável do professor Lula Dias. Diz assim que também agradecer a Matheus, companheiro Amando Neto, a Luciana e todos os amigos ouvintes do programa da Notícia. É com as bênçãos de Deus e a proteção do Senhor do Bonfim que a gente faz esse programa até às 9h da manhã para você. Jesus acreditava com todas as forças na possibilidade de conversão do coração humano. Por isso, mantinha proximidade, até mesmo com cobradores de impostos e pecadores, atitude que era mal vista pelos fariseus e mestres da lei. Por malevolência, faziam juízos apressados a respeito dele, de forma a levá-lo a perder credibilidade tanto dos seus discípulos quanto diante das multidões que o procuravam. Mesmo em meio a tais críticas, Jesus toma uma atitude ousada ao aceitar o convite para comer na casa de um desses fiscais, Levi, a quem Jesus diz sem rodeios: segue-me. De imediato, deixou tudo, pondo de lado a vida ligada ao dinheiro e ao poder, e enfim, arrependido e perdoado, se converte no apóstolo e evangelista São Mateus. Os fariseus, porém, que classificam as pessoas como puras ou impuras, sentem-se provocados. Questionam o mestre, o qual esclarece sua missão. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores para a conversão. Nosso Senhor Jesus Cristo mostra-nos quem é chamado a servir ao seu reino: os pecadores e os que não se consideram justos. Pois, para confundir os fortes, escolheu os que são débeis aos olhos do mundo. São estes os que necessitam de médico, e, sobretudo, são eles os que compreenderão que os outros o necessitam. Que neste período quaresmal esforcemo-nos para atender ao chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de tornar nosso coração mais contrito e humilhado. Tenha um bom dia, e eu sou João Daniel. Você está ouvindo Hora da Notícia. Daniel Mota. São 8h07. Nosso telefone é o 3114-3344. Ligue e participe para fazer esse bom debate aqui. Queria falar as notícias que deu no jornal. Hora da Notícia. As principais manchetes. O Bavi amanhã com times alternativos. Quase metade das mulheres alegam ter sofrido assédio, constrangimento ou importunação em eventos de carnaval. Ataque de Igor Canário à PM é um ataque a todos os servidores do Estado. Indisposto, Papa Francisco cancela compromisso pelo segundo dia consecutivo. O vice-presidente Mourão diz que o governo não atenta contra a democracia. Bahia registrou 12 notificações de casos suspeitos do coronavírus, diz CESAB. Sobe para mais de 5 casos em análise na Bahia. Bolsonaro demite general e nomeia novo secretário do esporte, o terceiro desde 2019. Olha, meus amigos, nosso telefone é o 3114-3344. Eu queria saudar o nosso professor, quase já
membro dessa bancada. Dizer muito obrigado, professor, por sua presteza de estar conosco aqui todas as vezes que a gente te convoca. Muito bom dia. Bom dia, Mota. O prazer é todo meu. Bom dia, Amando, Luciana, Damassa, nosso querido Damassa. Sou seu fã, viu, velho? Agora não sou nem Bahia e fico ouvindo o jogo do Bahia só por sua causa. Um bom dia, ouvintes, e vamos detonar isso aí. Olha isso, eu queria inclusive parabenizar a equipe de esporte da Rádio Celso da Bahia, nosso querido Renan, por ter feito essa aquisição assim, espetacular. Nosso amigo Matheus Damasceno, nova revelação do esporte, comentarista, e eu diria assim, eu não diria que vai substituir o nosso querido Silvio Mendes. Obviamente cada um tem sua particularidade, mas é uma promessa para o esporte da Bahia. Olha, professor, a gente poderia começar o nosso programa uma polêmica que está em curso. O presidente da República tenta maquiar, jogar uma cortina de fumaça no debate, mas certamente ele está convocando a população para fazer um enfrentamento com o Congresso Nacional e com o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele quer assim, achovalhar a Constituição da República do país. Certamente, né? E não precisa nem dizer, eu acho que todo mundo já sabe, que isso é crime contra a Constituição Federal. Apologia à ditadura militar, apologia a golpe, isso é crime. O que me deixa mais assim invocado, Mota, é que as instituições, parece que está todo mundo parado, analgesiado, né? Ainda está todo mundo de ressaca do carnaval. Porque isso é caso para um impeachment, isso é quebra de decoro. Isso não pode. Ele convocar a população para a população pedir a ele que feche Congresso, que feche... Não é a primeira vez, a gente já viu o filho dele falar em fechar Congresso e Supremo, a gente já viu vamos dizer assim, a quadrilha dele falar disso, e agora ele... Quer dizer, que absurdo é esse? Ninguém faz nada, a gente não vê o Congresso se pronunciar, a gente não vê o Ministério da Justiça se pronunciar. É realmente muito estranho. Inclusive, a gente, humildemente, aqui o nosso programa Hora da Notícia é uma plataforma extremamente simplista, porque é um programa de 1 hora, uma rádio muito importante no estado da Bahia. Queria, assim, deixar veementemente a nossa crítica contundente ao respeito à Constituição da República Federativa do Brasil e à sociedade, os que votaram e os que não votaram no presidente Jair Bolsonaro. Ele tenta... o seu meio de comunicação, Facebook, Twitter, tentar inclusive botar uma peça na imprensa do Brasil, desqualificando jornalistas, descaracterizando a imprensa brasileira. Portanto, acho que o presidente da República deve fazer uma autocrítica às suas decisões, porque outro dia ele fez até uma ilação com uma repórter, colocando o furinho da repórter, uma metáfora ridícula. Professor, inclusive eu queria ouvir aqui uma manchete de um assunto que a sociedade não está muito satisfeita com esse tipo de comportamento do presidente da República. Um vídeo divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro por meio de WhatsApp na terça-feira, dia 25, a correligionários provocou críticas contundentes do decano do Supremo Tribunal Federal e de políticos de diferentes partidos. Nesta última quarta, Bolsonaro reagiu às críticas dizendo que são ilações. Depois das críticas do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, ao Congresso, grupos de direita que apoiam o governo vêm convocando uma manifestação contra o Supremo e o Congresso, o que tem sido visto como uma ameaça a 2 pilares do sistema democrático. O ato provocou reação do decano do Supremo, ministro Celso de Mello. Em nota, ele disse que essa gravíssima conclamação, se realmente confirmada, revela a face sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional e que ignora o sentimento fundamental da separação de poderes, que demonstra uma visão indigna de quem não está à altura do altíssimo cargo que exerce e cujo ato de inequívoca hostilidade aos demais poderes da República. Reportagem de Amando Neto para o Hora da Notícia. Você está ouvindo Hora da Notícia. Daniel Mota. 8 horas e 13 minutos. O telefone é 31 14 33 44. Professor Lula Dias, o decano se manifestou. Mas não só tem o decano, tem o presidente do Congresso.
também tem o presidente do Senado, que está em silêncio. O senhor acha que a sociedade pode permitir uma conivência com esse comportamento agressivo à Constituição da República? De forma alguma. Eu acho que é hora de todos os setores da sociedade começarem a se articular, começarem a se reunir e começarem a se contactar um ao outro. Não adianta, por exemplo, só rodoviário, ou só caminhoneiro, ou só professor. É hora da sociedade inteira reagir a esse tipo de convocação do presidente. Você estava falando aí, o presidente deveria fazer uma autocrítica. Eu não sei nem se ele sabe o significado de autocrítica. Ele não sabe nem soletrar autocrítica, entendeu? Esse cara, ele está no poder. Até hoje, amigos de outros países me perguntam como pôde o povo brasileiro eleger um cara desse, né? A gente fica naquela sensação, meu Deus, como é que pode? Você pegou o pior dos piores e colocar num cargo como presidente da República. E sabe, você citou aí esse ataque que ele fez à jornalista da Folha de São Paulo, a história do furo, quer dar o furo, não sei o quê. Isso já era para a Associação Brasileira de Imprensa, a OAB, isso já foi a 29ª quebra de decoro parlamentar desse homem. Esse homem não tem a menor condição de presidir um país, ele não tem a condição de presidir nada, quanto mais um país. Professor, tem um pensador europeu, né? Voltaire. Eu posso não concordar 1 milímetro uma palavra que você proferir, mas vou defender até o final. Será que o senhor concorda com mesmo o Voltaire ter feito essa narrativa? Porque assim, tem cada pedrada que os presidentes da República vêm colocar a nível mundial, né? Na verdade, o Voltaire diz o seguinte: eu posso não concordar com a sua opinião sobre um determinado fato, mas vou morrer defendendo o seu direito de se expressar. Isso é uma coisa. Agora, o que a gente tem observado na questão do Bolsonaro é o seguinte: ele não tem nem opinião. Ele chega, sabe, ele vai chutando o balde. As pornografias estão sendo coisa normal para um presidente da nação. Ele parece que ele está num churrasco de família, de fim de semana, sabe? Como ele fala, brincando, contando aquelas piadas de duplo sentido e tal. Parece isso. E aí a sensação que a gente tem é que o povo aplaude. Eu achei impressionante na hora que ele falou essa história do furo da jornalista e os outros jornalistas dando risada. O furinho da jornalista. Quer dizer, se uma metáfora ridícula. É um colega seu que está sendo ali. Achando engraçado. E você está achando engraçado. Um dia vai ser ele, certamente. Eu queria ouvir o meu querido Matheus Damasceno com relação a esse ataque, essa afronta do nosso presidente da República aos meios de comunicação brasileiros. Primeiro eu queria saudar vocês com um bom dia, pessoal que está aí ouvindo Hora da Notícia. É complicado, né? Você ser presidido por um senhor que gosta muito de criar polêmicas o tempo inteiro. Você percebe que desde a nomeação de Bolsonaro como presidente, desde a eleição dele, todo o programa Hora da Notícia a gente traz uma polêmica atrás da outra. E agora, mais uma vez, ele ataca a imprensa, fazendo essa afirmação ridícula, trazendo essa frase horrorosa sobre uma mulher, um desrespeito total, na verdade, do nosso presidente. E eu só tenho dizer que é lamentável, realmente, porque ele já não respeita realmente a nossa sociedade. Sobre essa frase de Voltaire, você podia repetir, professor? Sim, eu posso não concordar com o que dizes, mas morrerei defendendo o direito de dizeres. Pois é, ele não vai morrer defendendo o direito de ninguém dizer nada. Infelizmente é lamentável. Eu queria ouvir o meu querido Amando Neto, mas antes eu queria chamar nosso ouvinte, que ligou agora há pouco, a ligação caiu, 3114-3344. Meu querido Amando Neto, como você vê esse ataque sistemático aos profissionais da imprensa pelo presidente da República? Começa pelo despreparo do próprio presidente, né? A gente percebe desse período após a eleição, após que ele assumiu o cargo, né, de ser presidente da República, ele vem conseguindo atrair opiniões negativas de vários pontos, né, realmente importantes para um governo, né? O Supremo Tribunal Federal, a população de modo geral, e o mau uso das redes sociais é o que designa isso aí, é realmente o que resulta esse problema que ele recebe e que provavelmente pode prejudicar a carreira dele política, porque fazendo isso, sendo tão criticado assim, aquela frase, né, de fale bem, fale mal, falem de mim, às vezes não é tão positivo e isso pode acarretar para
uma carência, né, realmente governamental do Bolsonaro. Professor, a gente vê que ele tentou jogar uma cortina de fumaça no debate. A jornalista detectou que ele manda para alguns amigos, para alguns apaniguados, o debate de que quer o povo na rua, ou seja, é orientado por um general, inclusive. Chame o povo para ir para a rua. Mas ir para a rua fazer o quê, cara pálida? Pedir pela educação, falar sobre a segurança pública, ele já está tirando já o exército lá do Ceará, pedir, digamos assim, o respeito à Constituição, os poderes, ou o senhor quer que ele quer causar uma pororoca social da população? Veja só, Mota, se Bolsonaro fosse um cara que realmente trabalhasse, né, ele fosse polêmico e trabalhasse, nós temos vários exemplos de políticos aí, inclusive aqui na Bahia, que são políticos que eles mesmos se auto-intitulavam o roubo mais fácil, né? Mas Bolsonaro não fez nada. Eu queria saber uma coisa positiva desse governo, uma única, só uma. Ele já tem 1 ano e 2 meses e a gente não vê uma única coisa positiva desse governo. Então, assim, como ele não tem nada positivo em favor dele, é que ele fica criando essas cortinas de fumaça. Ou seja, inflamando o povo contra as instituições democráticas. Porque ele não está convocando, ele está inflamando. O vídeo do leão e as hienas. Pois E colocou o Supremo Tribunal Federal como sendo uma hiena. Das hienas. Os trabalhadores via uma central sindical, outra hiena. Aí chega um outro leão bem fortão e empurra as hienas. Quer dizer, é uma afronta às instituições. Ou seja, ele está polarizando os apoiadores dele e dizendo, o Supremo é inimigo, o Congresso é inimigo, os sindicatos são inimigos, os trabalhadores são inimigos, né? Só vocês. E esse povo, que infelizmente, né, a gente precisa dizer que é fato, é notório, é um povo alienado, é um miolo mole. O cara que ainda apoia... Eu costumo dizer que quem apoia Bolsonaro ou é rico, ou é robô, ou é retardado. Então, professor, são 8 horas e 20 minutos. Tem uma queridíssima amiga na linha. Muito bom dia, Conceição. Oi, Amanda. Oi, Mota. Bom dia, Conceição. Oi, Mota. Você está no ar? Oi, Mota, bom dia. Tá me ouvindo, Mota? Tá muito bem, claro e nítido. Bom dia a você, bom toda dia. a nossa equipe que está aí no estúdio, professor, Luciana, Amando, Damasceno, todos que estão aí, e o operador de áudio. Parabéns pela equipe, a Celso sempre estourada, foi um sucesso no carnaval. Parabéns a essa equipe de gigante, de todos os trabalhadores da nossa direção Celso. Falando nos nossos assuntos que vocês estão abordando no dia a dia, esse nosso presidente, nós já estou na causa, porque eu não tenho raiva do presidente, professor, porque ele nunca negou o que era. Esse presidente toda a vida foi assim mesmo. Antes da eleição, ele dizia que ia mandar uma caçamba de capim para os baianos comer. Então, ele fazia tudo isso antes da campanha. Votaram nele porque quis. Então, eu não tenho raiva do presidente, eu tenho raiva do eleitor. Então, agora temos que aguentar. Agora é um repúdio, né? Repúdio de toda essa situação dele, que ele é declarado, nosso presidente, com todo respeito. Declarado também essa situação desse Igor Canário que fica respeitando a nossa corporação, do nosso militar, porque no momento que ele respeita o militar, ele está respeitando a população brasileira. Outra coisa também que eu quero falar é esse carnaval, que só quem ganha dinheiro é o rico. A gente pobre não ganha nada, professor. A gente tem que nessa segunda aí, essa eleição aí que vem aí, a gente tem que ver um projeto melhor para a nação, porque é lamentável. Um beijo ao nosso rodoviário. Hélio Ferreira, Daniel, disse que ia ser candidato, agora não sei o que aconteceu, que ele não vai ser o nosso candidato. Estou triste também por isso. Daniel Mota também poderia ser, não quer. Muito bom dia, minha querida. Não, acho que o companheiro Hélio Ferreira é vereador de Salvador e me parece, Conceição, que ele está na caminhada na tentativa de renovar seu mandato. Acho que ele não retirou, não. Está mantido sim, acho que tem um serviço prestado extremamente relevante na questão social, na questão, eu diria, da mobilidade urbana da cidade. E pensem, pasmem, algumas empresas de transporte coletivo
que tem 5 mil trabalhadores, não está extinta ainda por conta, Conceição, da mão do vereador Hélio Ferreira, porque está em cima na Comissão de Transporte, porque a empresa está com algumas dificuldades econômicas, atrasou o pagamento, já se falam até de problemas de manutenção da empresa. E acho que o companheiro Hélio Ferreira tem feito um papel importante, professor. Mas vamos voltar aqui ao debate do última ação, a última canetada do presidente da República. Extinguir o órgão Inmetro. Vou implodir. Uma tentativa de, assim, meio com raiva, com ódio, demitir todas as pessoas. Quer dizer, se tem uma peça que está com problema, se tem o gerente, se tem o diretor, mas assim, implodir não é uma coisa assim, coisa de violência, de uma bomba, uma coisa assim, professor? Pois é bem típico dele, né? Que quando era cadete das Forças Armadas tentou implodir o quartel em troca de, se não tivesse um reajuste favorável, porque ele era aspirante, né? Ele fez a academia militar, ele era aspirante, cadete. E aí ele achava que, porque eu tem que ter um salário melhor e tal. E aí ele fez um atentado dentro do quartel dele, foi preso por isso e foi expulso do exército por isso. Agora veja, eu gostaria de algum ouvinte ou aqui, quem quiser, alguma vez, desde da instituição do Inmetro, você tem registro de alguma bobagem, algum erro, algum vacilo do Inmetro? Eu acho que o Inmetro certamente é um órgão extremamente importante para qualquer nação, qualquer país, qualquer cidade, qualquer estado, porque ele faz um balizamento da questão ética, da questão da legalidade, da clareza das coisas. Exato. Ou seja, é um parâmetro, é um teto. Ou seja, então, certamente a gente percebe, eu nem conheço quem são os dirigentes do Inmetro, mas acredito que é uma decisão com raiva, com ódio. Com ódio, porque é um órgão, é um dos poucos órgãos que nós temos que realmente o povo confia. Né? As pessoas... Aferição da balança. Se tem o selo do Inmetro, se a bomba de gasolina... O Inmetro vai do brinquedo da criança até a bomba de gasolina, passando por todas as mercadorias que estão no mercado. Você sabe se ele colocou um general lá, professor? Vai colocar... Provavelmente, ou ele vai colocar... Porque eu acho que o Congresso e o Supremo não vão permitir que ele consiga fazer isso, né? Espero. Mas se ele não conseguir implodir um Inmetro, muito provavelmente ele vai colocar um Aspone lá no lugar. 8h25, então, meu querido Hamilton na linha. Muito bom dia, Hamilton. Bom dia, Daniel Mota. Bom dia, professor Lula. Sobre essa questão de Bolsonaro com a imprensa, ataques às instituições democráticas, eu me reporto aqui as palavras do jornalista Joseph Pulitzer, quando ele disse: com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, corrupta e demagógica formará um público tão vil quanto ela mesma. O que acontece hoje no país é fruto do trabalho da imprensa. A imprensa bateu na classe política. A imprensa sempre batia no Supremo Tribunal Federal, quando pressionava membros do Supremo para votar de acordo com a vontade dela, e semeou esse ódio no coração da população, a população que tem pouco esclarecimento. Então, o que Bolsonaro hoje faz com a imprensa é resultado do que a imprensa plantou, entendeu? E, por outro lado, você vê que a imprensa, essa grande mídia, não bate em Paulo Guedes, no que Paulo Guedes vem fazendo com o país, vendendo o país a preço de banana, as nossas empresas a preço de banana. A imprensa não bate nisso. Bate na pessoa de Bolsonaro, mas não na agenda econômica que é favorável para ela. Entendeu? Então, tudo isso que acontece aí é fruto da imprensa. A imprensa plantou isso. A imprensa botou na cabeça do pessoal que a corrupção no Brasil começou a existir quando o PT começou a governar o Brasil. Então, tudo isso, ela está colhendo os frutos da imprensa, os frutos que ela mesmo plantou. E eu bato palma quando vejo o Bolsonaro atacar ela, porque vocês estão criando... Vocês chocaram o ovo da serpente e agora colhem o que vocês plantaram. É isso que está acontecendo hoje aqui. Obrigado, Daniel. Obrigado, Hamilton. Muito obrigado pelo seu comentário e te agradecer pelo carinho da audiência. Tem mais outro querido amigo na linha. Muito bom dia, bebê. Daniel Mota, bom dia, professor.
a Damassa, a Amando, a Cafezeiro. Daniel Mota, eu não sei o que é mais perigoso. Esse coronavírus chegar com epidemia no Brasil ou essa anta presidencial aí. Eu não sei o qual é mais perigoso. Eu acho que a anta se torna mais perigoso do que o coronavírus, né? Não, Daniel Mota? Eu acho que ele consegue matar mais do que o coronavírus. Bom dia, Daniel Mota. Você, ouvinte que está aí atento, nos escutando, sabe o que significa maloqueiro? Eu lembro, professor, da minha infância, que maloqueiro não era uma palavra muito palatável, que dizia meu pai, maloqueiro. Ele está lá com os maloqueiros, né? A gente foi ver aqui o dicionário e maloqueiro não é uma palavra muito confortável, professor. Então tem um maloqueiro deputado, tem um maloqueiro cantor, que pegou assim quase, digamos, tinha quase 100 mil pessoas ali na avenida e pegou as pessoas e colocou quase para brigar com a instituição da Polícia Militar, chamando de bunda mole. Veja que eu diria que narrativa, eu diria assim, subterrânea, né, pessoal? Chamar uma instituição com mais de 100 anos de bunda mole. Não foi uma pessoa ou duas, foi a instituição. Você não acha que isso é um comportamento antiético e merece um corretivo de decoro parlamentar? Com certeza, a atitude do cantor foi terrível, foi assim, para o cargo. Olha só, se ele fosse somente cantor e fizesse aquilo, já seria abominável. Mas ele é cantor e ele é um parlamentar. Quer dizer, ele é um representante do povo. Ele foi eleito para trabalhar pelo povo. E o que a gente viu nesse mandato dele foi justamente o contrário. Se eu não me engano, esse mesmo senhor votou contra, ou votou a favor da reforma de Paulo Guedes. Contra o favelado, contra a base eleitoral dele, contra quem ele deveria estar governando em pró. E uma outra questão que é importante é o seguinte: você imagine se ele inflama aquele povo contra aquela polícia, que isso é fácil, a gente mora na Bahia, já teve revolta de Canudos, revolta dos Malês, revolta dos Búzios aqui. Basta só uma voz para inflamar aquele povo cai para dentro daqueles policiais, faz uma tragédia ali. Como é que depois ele consegue controlar aquele povo? Um povo inflamado, ele não desinflama fácil assim, não. Ele sai procurando mais arruaça, quebrar, tocar fogo, roubar e tudo mais. A gente viu isso na greve da Polícia Militar, a gente viu isso em outros eventos aqui. Quer dizer, ele estava atiçando o povo contra a Polícia Militar, sabendo que a importância da Polícia Militar para a gente. A gente vivenciou 2 greves de Polícia Militar aqui, a gente viu o que acontece quando a polícia para de trabalhar. A gente é uma sociedade de bandidos soltos, Mota. Isso não explica que na instituição, ou qualquer instituição, tenha pessoas desqualificadas. Você tem. Com medo de excessos. Você tem, óbvio. Claro. Mas daí você, digamos, responsabilizar todo o aglomerado. A gente não tem... eu não estou aqui, quero deixar bem claro o seguinte, eu não estou aqui defendendo a Polícia Militar. A Polícia Militar tem suas maçãs podres lá dentro do cesto, mas isso é com o comandante, com o governador para resolver esse problema. De segurança pública. Exatamente. O que a gente está criticando aqui foi a atitude desse deputado, que é uma atitude abominável. Ele não pode fazer isso de forma alguma. Muito pelo contrário, ele tem que trabalhar incentivando a polícia, porque a segurança do carnaval perpassa pela polícia. Imagine um carnaval sem polícia. Imagine. Sim, a polícia dizer, não vou fazer a segurança não. E aí? Quem vai pra rua? Ele próprio não vai. Não vai. São 8h32. A gente tem um assunto importantíssimo aqui para tratar, que é o coronavírus, né? Que antes do carnaval ninguém falava muito nisso. Agora, exatamente, o debate veio a flor da pele, tá o secretário de saúde já na televisão. Porque eu acho que deveria ter vindo antes do carnaval, obviamente. Mas ficou jogando uma fumaça em cima, uma caramuça, né, professor? Para poder tentar esconder o perigo desse grande contaminação, eu digo, a nível mundial. Então, daqui a pouco a gente vai trocando esse assunto. Tem a Denilson na linha aí, bom dia. Bom dia, Daniel Mota. Bom dia aos ouvintes do programa da Rádio Excelsior, da Hora da Notícia. Mandar um abraço para todos que estão na bancada. E um abraço também, um beijo no coração do povo de Camaçari.
essa cidade linda, que cerca aqui a região soteropolitana, uma cidade importante. Vou mandar um abraço para todo o povo e tenho certeza que a Camaçari que está ouvindo o programa Hora da Notícia na voz de Daniel Mota. Professor Lula Dias, a gente sabe que todo o princípio, né, e a base de tudo é pela educação. A educação ela é a base que fundamenta o cidadão e prepara para toda uma vida. E eu fico muito satisfeito e alegre quando eu ouço o programa da notícia que o senhor está aí, porque o senhor é historiador, um professor, um mestre. Eu acho que o deputado Igor Canário, ele representa bem aqueles que elegeram ele. E o grande problema, acho que deram muita ousadia, muita liberdade. O professor, acho que ele não estava ali como deputado, ele estava ali como cantor, como artista. E como artista, eu acho que não houve uma falha da polícia militar, acho que deveria ter seguido o trio dele e ter feito uma prisão coletiva levada para aquele direito, porque quem estava ali era o artista, não era o deputado. Eu acho que está tendo uma grande confusão nisso aí, uma má informação, porque quem estava ali era o artista e o Canário. Eu acho que a polícia militar deveria fazer o papel dela, deveria ter prendido sim ele, levado ele conduzido até a delegação do delegado e ter feito os trâmites legais. Eu acho que está dando muita ousadia, muita liberdade, porque ele está usando de algo que, na verdade, ali não cabia. O povo privilegiado não é para aquilo. Quem estava ali era o artista Igor Canário. Bom dia, professor. Um abraço e obrigado por toda a aula que o senhor dá a todos nós baianos pela manhã. Bom dia, Mota. Bom dia a todos os ouvintes de Camaçari. Queria dar um abraço a toda essa turma aí de Camaçari, Vila de Abrantes, Parafuso, essa turma tão querida dessa região metropolitana. Professor, a gente ouviu a narrativa de Luiz Hamilton, ouviu o comentário do amigo Adenilson Bebê. O que é que o senhor faz uma análise sobre esse comentário dos ouvintes? Sobre esse último comentário do Adenilson, explicar para ele o seguinte: quando você é eleito para um cargo parlamentar, não existe você deixar de ser, por exemplo, ele é deputado federal, mas naquele momento ele é cantor. Não existe. É igual a policial. O policial, ele é policial no serviço e é policial... De folga também. De folga também. Então, o deputado é a mesma coisa. Ele está a serviço da população. A partir daquele momento que ele foi eleito, ele tem que ter o decoro na casa dele, numa outra atividade que ele faça, em qualquer coisa. Como cantor, inclusive. Como cantor, ele não pode ficar se expondo, ele não pode nada. E assim, mas vamos lá, que naquele momento ele tivesse esquecido que ele era um deputado e fosse só um cantor. Aí eu pergunto, qual outro cantor? Nós estamos na Bahia, metade da população da Bahia canta e quem não canta bate tambor, não é não? Então a Bahia só tem artista. Qual na história da Bahia, do Carnaval da Bahia, outro artista que você viu fazer aquele tipo de enfrentamento à polícia militar? Eu nunca vi Ivete, Bel, Durval, Luiz uma responsabilidade grande. Você tá ali... Conduzir um microfone para a sociedade, culturalmente falando. Exatamente, você é um formador de opinião. O senhor, como professor maloqueiro, você chamar um aluno de maloqueiro, uma comunidade... Eu vou responder um processo imenso, chamar um aluno de maloqueiro, de vagabundo, alguma coisa desse tipo. Maloqueiro ousado. Pois é. Maloqueiro, para quem não sabe o significado, maloqueiro quer dizer isso, o vagabundo, o pivete, o marginal, aquela pessoa que comete pequenos delitos e convive ali com a sociedade. Ou seja, ele, quando se dirigiu à Polícia Militar utilizando esse tipo de jargão, de vocabulário, de adjetivo, ele perdeu toda a razão dele, entendeu? Ele poderia até ter criticado a Polícia Militar, Mota, no momento que a Polícia Militar entrou realmente de forma agressiva dentro da pipoca dele, ele poderia ter feito uma advertência. Contra aquela equipe ali. Exatamente. Ô, irmão, pegue leve, não é assim não, pá, não sei o quê. Mas não da forma como ele fez. É como você dar um esporro no seu filho. Seu filho você ama de coração, você arranca um rim seu para dar para ele. Mas você jamais chegaria para seu filho para chamar de maloqueiro, de vagabundo, só porque... Bunda mole. Que coisa... Horrível isso. É abominável. Você tem que saber chamar a atenção daquele momento ali. Com respeito. Com respeito. Autoridade também. Autoridade e respeito. Podia ter feito isso. Pedir da equipe que estava ali, fazendo a intervenção mais firme, um pouco para ser maleável, ou até responsabilizar aquela equipe, não colocar todo o efetivo de mais de 20 mil. Ele generalizou. Foi muito feio. 8 horas e 37 minutos, vamos aqui tomar uma água e daqui a pouco a gente volta.
Campanha da Fraternidade 2020. Fraternidade e vida, o dom e o compromisso, um tema que dá guarida e que ninguém fuja disso. 2020 a campanha, o ser humano acompanha passo a passo o seu problema. Viu e sentiu compaixão, cuidou dele e do irmão, o pilar forte do lema. Fraternidade e vida, dom e compromisso. Junte-se à Rede Excelsior de Comunicação e abrace essa campanha. Uma programação voltada para a família, só aqui na Rede Aparecida de Rádio. Muitas emissoras de todo o Brasil levam até você, onde estiver, a mensagem de fé e de paz, com as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Boa música, informação e conteúdo religioso, tudo num só lugar. Acompanhe a Rede Aparecida de Rádio, 24 horas com você. A fé está no ar. Nesse domingo tem Baianão na Excelsior. E os Feras da Bola vão trazer todos os lances com a dupla Babi. Direto do Barradão, Vitória e Bahia. O maior clássico do Norte e Nordeste. É domingo às 3 da tarde. E não esqueça, ouça os Feras da Bola pelo aplicativo Excelsior. A sua sintonia, a voz do Senhor do Bonfim. Excelsior! Campanha da Fraternidade 2020. Nessa era de egoísmo que reina no universo, consumismo e egocentrismo, tornando o homem perverso. Vê, mas finge que não vê, na frieza a se esconder, não age como humano, esquece aquela passagem que explica a fé e a coragem de um bom samaritano. Fraternidade e vida, dom e compromisso. Junte-se à Rede Excelsior de Comunicação e abrace essa campanha. Todos os sábados a partir das 9 da manhã, Vale Tudo com Armando Mariani. Oferecimento Colégio Apoio, ensino com qualidade e Pop Clean Saúde, atendimento diferenciado. Excelsior! Você está ouvindo Hora da Notícia. Daniel Mota. Excelsior. 8 horas e 40 minutos. O telefone é 31 14 33 44. Ligue e participe, dê sua opinião. E também está aberto para todos os ouvintes que pensam o contrário. Aqui o nosso, coloque sua opinião, não tem nenhum ato de imperatividade. A gente está aqui num programa democrático. E dizer que daqui a pouco a gente abre um tema importantíssimo sobre o coronavírus. Professor, tinha mais alguma coisa para falar sobre essa demanda aí do deputado Cantor? Não, eu só queria dizer, Mota, sobre o seguinte: a partir do momento em que ele lá em cima do trio enfrenta a polícia, ele ali não é cantor. Ele ali está se valendo da imunidade parlamentar dele. E como político, ele tem o direito de usar a expressão dele, que ele tem essa liberdade de falar, porque ele está ali fazendo o papel dele, conquistando a camada que votou nele, parecendo bacana, parecendo o porretão, para justamente aquela camada que ele chama de favela, que está ali em volta, né? Então, ele fez o papel dele, de enfrentar e tudo mais. Não, repito, não estou passando a mão pela cabeça da Polícia Militar. A gente lembra, há 2 semanas atrás, a Polícia Militar agredindo um rapaz em Paripe só porque ele tinha cabelo black. A gente lembra agredindo na lavagem do Rio Vermelho uma mulher e alguns adolescentes, entre outras, né, que o comandante Sturaro disse que era isolado. Está um isolado muito latente. E nós rechaçamos qualquer tipo de violência de qualquer instituição, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e acho que é preciso fazer também um processo educacional. Isso, com esses, requalificar, né? Porque, e a maioria, você percebe, pessoal, quando tem fatos como esse, é preto agredindo preto. É uma questão cultural mesmo, não tem jeito, né? Não tem, isso vem da época da escravidão e paciência. Olha, meus amigos, bora aqui tocar no assunto importantíssimo. Eu queria chamar aqui meu querido Matheus Damasceno, né? O da massa, a grande revelação aí do esporte na comunicação aqui. É que eu queria chamar para fazer um comentário junto com o Armando Neto, nosso comentarista esportivo.
Armando Neto. É isso, Mota, vamos aqui trocar uma ideia, né, com o nosso querido da Massa, ele agora que faz parte do Feras da Bola, a equipe esportiva da Rádio Excelsior, e esse final de semana vai ter o grande clássico baiano, o Bavi, só que um clássico diferente, né, disputado por equipes sub-23, as equipes alternativas dos times aqui da nossa capital baiana, Bahia e Vitória. Mas antes falar um pouco, né, porque realmente acabou o carnaval, durante o período festivo as equipes estavam em suas férias, né, temporárias aí durante as partidas. Bahia e Vitória voltaram a jogar e voltaram vencendo. Isso é muito importante. O Bahia voltou ganhando, né, na Copa Sul-Americana. Um jogo teoricamente fácil. O Bahia tinha vencido a partida na Fonte Nova por um placar elástico. Ganhou por 3-0. E fora de casa também conseguiu manter a sua superioridade. Venceu mais uma vez e passou para a segunda fase. Já o Vitória jogou pela Copa do Nordeste e venceu o CRB por 2-1. Interessante que Bahia e Vitória, tanto na Copa do Nordeste quanto no Campeonato Baiano, tem campanhas parecidas demais, estão muito próximos um do outro, mas agora focar no Campeonato Baiano e no Bavi de amanhã, no Barradão. Vitória e Bahia é um Vibá, né, pra falar na verdade, mas popularmente é o Bavi, com a voz aqui de Matheus Damasceno, de como ele espera que pode ser esse clássico. Placar de 1-0, bro. 1-0? Você já tá dando resultado antes dele? Amigo, é sugestão, queria só... 1-0. Ó, Vitória ainda não perdeu, né, nessa temporada. Quero até parabenizar o trabalho de Geninho, que tá sendo fantástico esse ano no Vitória. Parabenizar, sim, também o Bahia, porque o Bahia vem bem, apesar das 2 derrotas que foram contundentes, porque o Bahia perdeu pro River do Piauí, foi eliminado da Copa do Brasil, depois perdeu o Clássico Bavi. Pesa por causa do tamanho dos jogos, mas foram derrotas tradicionais de qualquer time. Mas como eu narro, né, futebol, eu graças a Deus estrei bem, né, segundo o meu chefe Renan, que eu quero mandar um abraço, inclusive Renan, que vai narrar o Bavi amanhã. Como eu sou narrador e o comentarista é Amanda, eu vou provocar a Amanda de volta, né? Queria saber se existe favoritismo amanhã. Na minha opinião, não, até porque a própria tabela do Campeonato Baiano está basicamente igual, né? Bahia e Vitória tem o mesmo número de pontuação, campanha realmente bem parecida, bem realmente equilibrada, e esse equilíbrio com certeza vai resultar no jogo de amanhã. Pelo jogo ser no Barradão, eu coloco o favoritismo no Vitória. Professor Lula Dias, claro, com certeza. E aí, professor? Rapaz, eu sou rubro-negro, eu não posso, né, decepcionar. Eu tô botando 2-0 de novo pro Vitória. Matheus. É isso aí, eu vou finalizar, né, a nossa agenda cultural. Não vou dar um palpite exato sobre o placar. O palpite do nosso narrador oficial aqui do Hora da Notícia. Pronto, joga a bola pra ele lá. 1-1. 1-1. Eu acho que o Vitória vence, mas eu não vou colocar o placar. Mas para finalizar aqui o nosso momento esportivo, chamar aqui a agenda cultural de Luciana Cafezeiro. Um excelente dia para meu querido Daniel Mota, a toda a nossa bancada e aquele dia mais do que especial aos ouvintes que acompanham o programa A Hora da Notícia. O fim de semana chegou, hein? Vamos de agenda cultural? Hoje, 29 de fevereiro, acontecerá a exposição Irmandade Sagrada no Ateliê da Fotografia, o Santo Antônio Além do Carmo, das 15 às 20 horas. É uma mostra que reflete sobre força feminina, racismo e intolerância religiosa e o mais legal, a entrada é gratuita. E o domingão? Vamos aproveitar o que há de gratuito e belo na nossa cidade? Aquela praia maravilhosa com a família, ver o pôr do sol no Farol da Barra ou na Ponta do Maitá, dar aquele rolê na Ribeira, ou seja, o dinheiro pode estar curto, mas passear e espairecer é muito importante. A nossa linda Salvador nos espera de braços abertos. Luciana Cafezeiro, para o Hora da Notícia. Você está ouvindo Hora da Notícia. Daniel Mota. São 8h47. A gente tem um assunto importantíssimo aí para tratar. 182 casos suspeitos de coronavírus, diz o ministro da Saúde. Apareceu o ministro da Saúde, você vai saber quem é agora. Vamos ouvir, Amanda?
O Brasil tem 182 casos suspeitos de coronavírus, de acordo com o boletim sobre o Covid-19, divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. O novo balanço não traz novas confirmações de casos. O levantamento aponta ainda que outras 71 suspeitas foram descartadas desde o início do monitoramento. No balanço anterior, divulgado na última quinta-feira, havia 132 casos e outras 213 notificações, mas muitas delas não foram confirmadas como casos suspeitos. O governo reforçou a necessidade de manter o foco no controle da dispersão do vírus e disse que a melhor alternativa são os cuidados com a higiene. Dos casos de suspeita, 9 foram registrados aqui na Bahia. Em relação ao caso confirmado em São Paulo, o governo informou que os 3 familiares do homem infectado com coronavírus não estão mais sob suspeita de estarem contaminados. Os casos foram excluídos após exames laboratoriais. Reportagem de Matheus Damascena para o Hora da Notícia. 8 horas e 48 minutos. Eu queria pedir desculpa a Silvia, que está na linha. Aí, muito bom dia, Silvia. Que prazer imenso falar com o senhor. O senhor é uma pessoa legal, especial, obrigado. Boa, do bom coração. Muito obrigado, dona Silvia. Que Deus lhe abençoe e lhe proteja. Amém, amém, a nós todos. Eu tenho de falar 3 coisas. Primeiro, no dia de quinta-feira, da abertura do carnaval, foi um erro, seu prefeito, se o senhor estiver ouvindo, eu sou que estava naquele sofrimento. Eu fui 1 hora ali pro Chame-Chame para pegar o ônibus para vir aqui pro Tanqueiro Neves. Eu não sabia que não tinha mais ônibus. Eu estava fazendo um trabalho. Eu vou dizer ao senhor que foi um desespero. O ônibus só lá, para lá. Pelo amor de Deus, ele esperasse menos as pessoas ir para casa. Eu fui andando ali daquele hotel do Chame-Chame até lá, pá. Aí chorando. Aí a moça olhou pra mim e falou: por que a senhora tá chorando? A senhora tá operada? Eu disse: eu sou operada do coração. Ela disse: por que a senhora tá chorando? Eu disse: porque não tem ônibus para ir pro Tanqueiro Neves e eu não sei pegar metrô, porque eu nunca peguei metrô. Aí ela disse: vamos que eu levo a senhora no metrô, a gente salta ali na rota do Abacaxi e a senhora vai mais eu pro Tanqueiro Neves. Então eu tenho que fazer um apelo para ele não tirar logo os ônibus, porque a gente que vai para casa, o senhor tá me entendendo? Eu cheguei aqui 3h30 da tarde e eu já estava com o coração acelerando, porque eu sou uma pessoa operada do Santa Isabel da cirurgia cardíaca. Mas eu cheguei. Outra coisa, graças a Deus que o arrastão esse ano, obrigado meu Deus, só foi 2 trios. No próximo ano eu pensei em Deus Todo-Poderoso que não vai nenhum trio. E outra coisa, sobre o que o Canário fez, ele errou, ele tem que botar a cabeça num travesseiro e pedir perdão, desculpa, porque ele fez feio. E todo mundo que estava no trio dele, muita gente disse que não quis ficar mais no trio dele, que estava com medo, né? Então eu acho isso que ele tem que ter mais amor, saber as palavras que vai falar. E eu gosto muito do seu programa. E eu votei na Ivete. Obrigado meu Deus, obrigado, meu Muito Deus. obrigado, dona Silvia. Eu queria aproveitar a oportunidade de fazer um comentário ao seu prefeito da cidade de Salvador, se já estiver acordado, e se não tiver, os seus assessores devem encaminhar essa demanda para ele. Também o secretário de Mobilidade, professor, porque de 3 milhões de habitantes, 6 milhões de passageiros que os rodoviários transportaram nesse carnaval, nem todos são da folia, professor. Tem trabalhadores também. Então, senhor prefeito, tome cuidado do próximo evento, que virão outros aí, para que não só é carnaval a cidade. É carnaval cidade, mas tem pessoas que trabalham, que cumprem horário, que bate ponto. E se só estiver só pensando em carnaval, vai esquecer essa parcela da população que pega ônibus para ir ganhar o pão de cada dia, professor. Exatamente. O senhor secretário de Mobilidade viu que foram feitas matérias jornalísticas em todas as emissoras, nesse horário a partir de 3h30 da manhã, 4h30 da manhã, que as pessoas queriam voltar para casa, a complicação que foi, o problema que foi, o abacaxi que foi, né? Então,
além do pessoal que ainda trabalha, porque não é feriado quinta, sexta, segunda, não é feriado. As pessoas trabalham, alguns patrões exigem que os seus funcionários trabalhem. E esse pessoal precisa ter assegurado seu direito de ir e vir. Então, senhor secretário, para o próximo ano, a gente espera uma estratégia melhor, né? Mas bem pensada. Eu acredito que esse carnaval foi o menos problemático do ponto de vista de segurança pública no transporte coletivo, professor. E também da mobilidade, mas acredito que essa parte tem que ser ouvida pelos nossos... Quem colocou foi um ouvinte, Dona Silvia. E assim como Dona Silvia, tem centenas de milhares de pessoas que sofreram com isso. Faltou transporte coletivo. Chega no metrô, tem celeridade, mas chega no transporte coletivo, cadê o ônibus? Tem esse problema. Olha, são 8 horas e 53 minutos, coronavírus, professor. É uma febre, é um sintoma que está levando à morte as pessoas e não tem o antídoto. Pois é, como toda virose, né, a gente não tem remédio para tratar, a gente tenta fazer a vacina. Então a gente já tem a vacina do H1N1, do H2N2, entre outras, que vai ser inclusive agora antecipada para março. Alô, você que, né, com mais de 60 anos de idade, as crianças menores de 12 anos, todo mundo vá tomar essa vacina. Por que tomar essa vacina se a epidemia de coronavírus? É porque uma vez vacinado contra o influenza, contra o SARS, você já reduz o tempo de investigação dos laboratórios para saber qual é a doença que você tem. Então, se você está vacinado contra todas as outras viroses, automaticamente você apresenta os sintomas, é mais fácil de saber se você está com corona. O corona, ele, né, como foi apresentado, é uma virose de contato. Você pega com a mão, passando a mão no rosto, pegando em algum objeto que foi tocado por outra pessoa antes e tal. É só manter os hábitos normais de higiene, lavando as mãos, né, procurando usar o álcool em gel. Se não tiver água e sabão, álcool em gel. Mas se não tiver álcool em gel, também não se desespere não. Você pode usar o álcool líquido também, certo? O álcool, ele faz o mesmo efeito, desde que a 70%. Álcool a 70%, ele mata tudo, certo? Interessante isso, vale a pena até falar, Mota. O álcool a 99%, ele não mata nada. O álcool a 50% não mata nada, mas o álcool a 70% mata tudo. Então você pode comprar o álcool a 100%, 1 litro, tira 300 ml e coloca 300 ml de água, ele vira álcool a 70%. E a partir daquele momento ele é letal para todos esses germes, vírus e tudo mais. E aí, é aquela coisa, como não existe um tratamento para o coronavírus, o que é que se recomenda? Você apresentou os sintomas, fique isolado, fique dentro de casa e procure se tratar como uma gripe, né? Aquela coisa de canja, vitamina C e tal, não tomar de forma alguma o AS, né? A aspirina, toma o Tilenol, paracetamol e aguarde o processo de involução, porque como todo vírus ele vem, evolui, depois ele involui. E, né, aqui deixar bem claro para a sociedade que nossas autoridades sabiam que isso poderia acontecer logo após o carnaval. Eu acho que houve uma certa flexão das autoridades, deixar passar o carnaval para a gente cuidar disso? Eu acho que foi negligência, a palavra mais certa é negligência, porque na China eles suspenderam a festa de Ano Novo Chinês. Lá em Itália eles suspenderam o carnaval. Cidades da Bahia ou do Brasil que também fecharam. Agora aqui não, aqui eu acho que o lucro falou mais alto, as pessoas ficaram não. Se a gente cancelar o carnaval... Então ontem à noite eu estava assistindo, parece que já tinha chegado a 24 o número de casos suspeitos na Bahia. 24, claro, Salvador é o destino preferido das pessoas no carnaval, né? Então vem gente do mundo inteiro. Era fato... camuflaram um pouco, jogaram um pouco. Não, tira a preocupação que nada não vai ter e tal. Olha aí agora, 24 casos suspeitos e Salvador, a Bahia está liderando em casos de coronavírus no Brasil atualmente. O senhor não avalia, assim, de forma, eu diria assim, não é científica, mas que essa anomalia exatamente é laboratorial, foi uma coisa de laboratório? Porque se não detectaram ainda, né? Estava lá na China, já está já permeando por vários países. Você não acha que essa coisa preparada em laboratório? Na realidade, todo vírus ele é mutante, né? Então, ele, para uma questão, pela própria sobrevivência do vírus, ele precisa se adaptar ao meio que ele está. Então, se você está num lugar muito frio,
o vírus vai se adaptar àquele frio. Se você está num lugar muito quente, da mesma forma. Então, esse coronas, que é o Covid, né, que eles chamam de Covid agora, nada mais é do que o H1N1, do que o influenza, do que todos esses que nós já tivemos, só que eles sofreram mutações para ficarem resistentes às vacinas que já existem. E a gente está trabalhando agora, os cientistas estão trabalhando numa vacina para o corona. Ou seja, na próxima campanha de vacinação que nós vamos ter, não essa agora do mês que vem, mas na próxima do ano seguinte, provavelmente a gente vai tomar H1N1, H2N2 e também coronavírus, a vacina contra o Covid-19. Professor, eu gostaria de te agradecer a tua presteza de estar sempre conosco aqui no Hora da Notícia, dizer que já se sinta assim, você já é da casa, né? E diz assim, suas considerações finais, depois a gente ouvir um pouquinho da música da nossa querida Cafezeiro. Obrigado, Mota. É um prazer imenso estar aqui, acordar cedo sábado para estar aqui com vocês. É sempre mais informativo, né? É uma honra para mim estar aqui. Eu queria deixar aquele abraço para todos os ouvintes, pessoal aqui da bancada. Um beijo para minha esposa, a dona Fábia. E o carinho do nosso programa. E chama a dona Fábia para fazer um debate aqui do Dia das Mulheres, convidá-la. No dia que você quiser, pode falar. Ela vem, ela já disse que viria sem problema algum. Obrigado, professor. Eu queria, assim, da massa, fazer aqui uma merchandisingzinha para o nosso programa do esporte. Pronto. Amanhã, Vitória e Bahia no Barradão, 4 horas da tarde. Renan Rocha vai narrar de forma espetacular, como sempre. Vai estar no Barradão de novo, ele que narrou Vitória e CRB Quinta. Aliás, Renan, dá uma sortezinha pro Vitória, né? Ele tem essa vantagem. Renan é craque de bola. Um abraço pra Renan. Pois é. E nosso próximo encontro, né? Eu transmitindo um jogo é de amanhã 8. Vou narrar Bahia do Cimel lá na Fonte Nova. Sucesso da massa, tamo junto. Valeu. Amando Neto, obrigado, até a semana que vem. Valeu, Mota, valeu os ouvintes aqui do programa Hora da Notícia, né? Ficamos um pouco com saudades porque a gente não veio no sábado do Carnaval, mas estamos aqui de volta, firme e forte. Sábado que vem estaremos mais uma vez. Obrigado a você, ouvinte, obrigado, Cafezeiro. Vamos ver um pouquinho da música, ver se liga pra nós da Cafezeiro. Você ouviu Hora da Notícia. Apresentação: Daniel Mota.